Olá, depois de vários meses, a última aula sobre treinamento de força foi em março, no início da pandemia Covid. Estamos hoje, 16, estou gravando dia 16 de setembro, ainda estamos em pandemia e a UFES adotou o sistema EAT, ensino remoto, emergencial e remoto e temporário. E então eu comecei falando sobre os conceitos fundamentais, vários, um monte de conceito e a importância desses conceitos, como que eles são aplicáveis. O conceito não é algo morto, muito pelo contrário. É extremamente importante que a gente conheça bem o conceito. E estou falando agora dos tipos de treinamento de força, pelo menos os mais importantes, e vamos continuar. Hoje vou começar pelo menos falando do treinamento isométrico. Isometria significa metria igual, então a gente está falando de ações musculares onde a gente não observa movimento articular. Então, há ação muscular, mas não há movimento articular, então são exercícios isométricos. Pode ser realizado com carga de até 100%, porque obviamente acima de 100% o que você conseguirá fazer é no máximo frear o movimento. Então, se eu tenho uma carga acima de 100% do que eu tolere, o que eu vou conseguir fazer é freando essa carga a depender do peso dela, né? Algo um pouco mais acima de 100% eu consigo ir freando. Então, acima de 100% dá para a gente trabalhar no chamado treinamento excêntrico, onde eu vou freando o movimento, fazendo ação muscular durante a fase de alongamento do músculo. Aliás, essa é uma das razões um tempo, ainda tem quem use, fala em contração muscular, mas tem gente preferindo, há livros já que prefiram chamar de ação muscular, porque como no trabalho excêntrico, a gente tem ação muscular quando o músculo está alongando. Quando eu falo em contração, o conceito de contração é alguma coisa que diminui de tamanho. Então, como a gente tem ações musculares que acontecem quando o músculo está alongando, que é o caso do treinamento, é o exercício excêntrico, tem-se preferido ações musculares. Então, ação muscular isométrica. Até um determinado momento, até mais ou menos nessa época aqui, não se falava, pelo menos se compreendia muito pouco sobre treinamento isométrico e o que ele era capaz de fazer. Então não se acreditava que o treinamento isométrico poderia contribuir grandes coisas para a força, principalmente por falta de estudo. Mas um estudo clássico que está citado neste livro, que é um livro que eu uso na disciplina, um dos livros, né, da disciplina, esse autor mostrou ganhos diários fazendo um tipo de treinamento isométrico de 6 segundos, sustentando uma carga, e essa carga era de 60% da carga máxima que ele conseguia fazer. Ele percebeu ganhos diários de 5% de força por semana. E mais à frente, depois desse estudo, vieram outros estudos mostrando resultados ainda melhores com carga maior. Bom, mas o que esse estudo serve para a gente é como um estudo, se não o inicial, um deles, mostrando que pelo treinamento isométrico é possível obter ganhos de força. E hoje sabemos que além de ganho de força, ganho de hipertrofia, mas até então não se sabia. É um tipo de treinamento interessante para pessoas com limitações de movimento articular, por isso ele é bastante usado em reabilitação, no âmbito da fisioterapia, mas também para a gente ele é útil quando, por exemplo, uma pessoa durante um movimento articular de exemplo, uma extensão de joelho em que você tem
90, 100 e poucos graus de movimento, às vezes a pessoa sente um desconforto em um ponto angular apenas, num dado momento angular. Então o treinamento isométrico ele pode ser usado para fugir desse ponto angular, trabalhando em outros momentos angulares, outros pontos angulares, para desenvolver força. Claro que isso não elimina a necessidade de se buscar compreender clinicamente o que está acontecendo no joelho, no exemplo que eu estou dando aqui. Não produz grandes benefícios para a potência, quer dizer que, na verdade, que produz benefícios para a potência que é menor do que o próprio treinamento de potência. Então, para ganho de potência, obviamente, é melhor o treino de potência, porque potência exige velocidade, e potência tem dois componentes, que é o componente força e velocidade. Então, quando eu quero potência pelo componente velocidade, é melhor treinar potência gerando velocidade, princípio da especificidade que a gente conhece bem. Agora, você consegue ganhar também bons ganhos de potência quando você trabalha em diferentes ângulos, em vários ângulos do movimento, e com cargas maiores. Porque toda vez que você ganha força, você também ganha potência, porque potência é força vezes velocidade. Então você ganha potência ou pela variável força, ou pela variável velocidade, ou por ambas. Maior limitação é que o maior ganho de força ocorre nos ângulos trabalhados. Quando você trabalha, por exemplo, a 90 graus, segurando, sustentando uma carga, o seu maior ganho será em 90 graus, e próximo desse 90 graus, num desvio de aproximadamente 20 graus para cima ou para baixo. Então é onde você vai ter maior ganho. Então se você trabalha a 90 graus, nos graus extremos, vamos dar um exemplo aqui do cotovelo, né? Trabalhando a 90 graus, você tem os extremos, que é os 180 graus, e lá em cima, talvez... Aí depende um pouco do volume muscular que a pessoa tenha, né? Mais 30, 40 graus. Se você trabalhar 90 graus, seu maior ganho será em 90 graus e próximo disso. E vai ter menos ganho nos pontos extremos. Como resolver isso? Bom, para resolver isso você pode trabalhar, por exemplo, no exemplo que eu estou dando aqui, em 3 ou 4 pontos angulares. Então poderia trabalhar 180 graus a 90 e lá em cima no final do movimento. Isso para dar um exemplo de 3, mas poderia se trabalhar em mais momentos angulares, que é uma estratégia também interessante, principalmente quando se trabalha com peso livre, porque com peso livre, ainda continuando aqui no exemplo do cotovelo, você vai conseguir fazer mais força no início do movimento, quando o torque resistivo é baixo, ou seja, quando você está lá a 180 graus, e você vai ter mais dificuldade em 90 graus. Então, quando você vai fazer um movimento completo, a sua carga não pode ser muito grande para você poder vencer o 90 graus. Então, se você trabalha em vários momentos angulares, você consegue colocar cargas ideais para cada momento. Eu estou sem nenhuma figura aqui para mostrar o cotovelo, eu não tinha me preparado para falar isso. Espero que vocês consigam entender o que eu estou falando. Qualquer coisa, depois eu explico isso melhor. Então, a especificidade do ângulo articular com desvio de 20 graus de onde você trabalha. Um exemplo está no livro do Fleck, na versão 2006, está nessa página aqui. E aqui ele cita um estudo onde se treinou a 25 graus, e aqui foi exatamente flexão do cotovelo, em diferentes ângulos do cotovelo. Então, um grupo que treinou 25 graus, a 80 graus e a 120 graus. E depois ele testou, fez teste de força em diferentes ângulos para ver o que acontecia. Então, o que se verificou? O grupo que treinou a 25 graus, fez treinamento durante um tempo por 25 graus, o maior ganho de força dele foi exatamente em 25 graus. O grupo que treinou, e aí foi, continuando aqui no 25 graus, e aí depois foi perdendo força. Veja que lá no outro extremo, quando a 120 graus, já não teve grandes desempenho.
Eu vou pular para o outro extremo aqui, 120 graus. O grupo que treinou 120 graus, o maior ganho foi em 120 graus e o menor ganho foi em 25 graus. O grupo que treinou a 80 já foi tendo ganho intermediário em parecido, né, em várias articulações. Então esse artigo, esse trabalho que o Fleck cita, o Fleck e o Kraemer, né, citam, ele mostra duas coisas pra gente. Uma, que o treinamento tem uma especificidade angular. E outra, que na dúvida, se for decidir por escolher apenas um ângulo para trabalhar, melhor um ângulo que não seja extremo. Obviamente, se você quer ter um ganho mais equilibrado. Tá? Segue o princípio da especificidade. Esse aqui é um exemplo interessante também. Esse livro dos canadenses aqui que eu gosto bastante, onde ele mostra que quando se trabalhou num dado ângulo, o maior ganho aconteceu exatamente naquele ângulo ali. Então aqui ele mostra uma curva de força, mostrando o efeito de um treinamento de força isométrico, o que esse treinamento isométrico fez nessa curva de força. O que se percebe é que exatamente na região que se trabalhava houve um ganho de força. Essa aqui é a curva em diferentes ângulos. Essa aqui é uma curva esperada para um grupo não treinado. E essa aqui é a curva para o grupo que treinou mais ou menos aqui. Ó. Treinou mais ou menos não, foi em torno de 30 e poucos graus. O maior ganho foi por ali, ó, 30 e poucos graus, a ponto de mudar a curva de força. Então essa aqui é a produção de força em cada momento angular. Então é um resultado reforçando o anterior. Então é interessante, se você quer ganhar força numa dada região angular, por alguma razão, trabalhar nessa região angular. Isso pode ser interessante para alguns casos. Alguns atletas que precisam sustentar uma dada força, uma força numa posição estática, né? É interessante trabalhar a isometria para ganhar mais força ali. Sugere-se que o ganho de força ocorre mais por adaptações neuromusculares do que por hipertrofia. Voltando aqui até uma questão aqui dos autores, dos professores canadenses, seria uma adaptação neural? É bem provável, se não tudo, o mais provável pelo tamanho da curva, que sim, porque é uma curva muito grande, uma alteração muito grande da curva para ser explicada pela alteração da hipertrofia. Então deve ser uma adaptação, maior parte deve ser neuromuscular, pode ser. É uma pergunta que eles estão fazendo e não uma resposta. Sugere então que o ganho de força ocorra mais por adaptações neuromusculares do que por hipertrofia. Mas acontece hipertrofia também. O treinamento de isometria também é uma estratégia, caso se queira usá-lo para treinar hipertrofia, é possível. Ele tem essa limitação que é preciso considerar, que ele também vai ter ganho tanto para hipertrofia, que é mais localizado, embora para hipertrofia a gente tem menos compreensão de qual é a variação da massa muscular a partir do ângulo que se trabalhou, mas há ganhos também. Não sugere ganho de força ocorre mais por adaptações neuromusculares, 3 a 4 vezes mais do que pela hipertrofia. O que também não é muito diferente do treinamento de força convencional, que o ganho de força também é mais por adaptações neuromusculares, principalmente nas primeiras semanas, talvez meses. Em sujeitos que não fazem treinamento de força, a força isométrica tem boa correlação com a força máxima. O fato de força isométrica ter boa correlação com força máxima é interessante para usá-lo e pode ser usado como teste de força. E talvez por isso que por exemplo, para alguns serviços militares eles utilizem alguns testes de força isométricos, porque sabe-se que a isometria tem correlação com a força máxima. Embora é preciso reconhecer que normalmente nesses trabalhos no mundo militar o maior interesse não seria exatamente a força máxima, mas muito mais uma capacidade de resistir à força, mas uma resistência de força, né? De qualquer forma, a força isométrica também tem correlação com resistência de força.
É praticamente inevitável a manobra de valsalva e consequente aumento das pressões sanguíneas, arterial, sistólica e diastólica. Então, eu não vou conseguir falar sobre manobra de valsalva, o livro há muita coisa para vocês para acessarem, mas no livro de fisiologia do McCarthy tem umas explicações interessantes sobre a manobra de valsalva, mas que é um bloqueio reflexo, não só reflexo, mas assim foi percebido pelo Valsalva, Valsalva foi um pesquisador italiano que deu nome a essa manobra, estudou essa manobra, se eu não me engano, no século XVIII ainda. Mas é um fechamento reflexo da glote, e isso gera um conjunto de alterações na hemodinâmica durante a manobra e pós-manobra. Tá? Então, há um conjunto de alterações fisiológicas hemodinâmicas que acontece durante a manobra de valsalva que eu precisaria de bastante tempo para explicar aqui. Então, a isometria, quando você faz com a carga de moderada para cima, é praticamente inevitável a manobra de valsalva, e ela tem repercussões na pressão arterial. Durante a manobra ela pode reduzir um pouco, mas logo após a manobra você pode ter um pico hipertensivo. Então isso é outra ressalva em relação ao treinamento isométrico. Protocolo de treinamento é sempre complicado, o protocolo de treinamento, porque sempre varia muito, mas eu vou dar uma sugestão aqui e no final eu faço um outro comentário. Protocolo de treinamento, de modo geral, com cargas maiores, 60% a 100% de um RM, depende. Se você quer ganhar mais resistência, menos carga. Se você quer ganhar mais força, grande força, perto da força máxima, mais carga. As ações musculares, de modo geral, ficam de 3 a 10 segundos. Esses valores vêm principalmente dos estudos que nós temos, mas há estudos também com até 30 segundos. Isso não quer dizer exatamente que é só nesse intervalo, é porque esses valores são obtidos do conjunto de estudos que se tem, mas certamente funciona, de 3 a 10 segundos de sustentação ou mais, aí depende do que você quer. 3 segundos de sustentação, aí ele está querendo dizer que se você está sustentando por 3 segundos, quer dizer que ao final de 3 segundos você não está aguentando mais, isso significa que você está com uma carga grande. Se você está sustentando por 10 segundos, quer dizer que a carga já é menor, e se você está sustentando por 30 segundos, a carga é bem menor. Então depende do que você quer ganhar força, menos tempo e mais carga. Mais resistência, mais tempo, menos carga. Varia 10 a 20 repetições por sessão. Isso aqui também é porque a maioria dos estudos faz 3 vezes por semana. Há uma sugestão mais ou menos assim, de você multiplicar o número de contrações pela duração. Vou dar um exemplo. Se você fez 10 repetições e o tempo de cada repetição era de 10 segundos, então quando você multiplica 10 por 10, você tem 100. E esse 100 estaria entre esse 30 e esse 150. Essa é uma proposta que o Fleck e o Craeme põem. Então 100 seria um valor que você vai ter ganho. Mas é uma sugestão, não sei se é a melhor. Eu particularmente acho que o melhor se você vai treinar um atleta específico, de uma modalidade específica, buscar artigos específicos daquela modalidade, ver se tem, ou se não tiver exatamente daquela modalidade, de algo similar, para ver como que o pessoal tem trabalhado e qual tem sido os ganhos nos protocolos usados. Isso aqui é só para a gente ter uma noção geral, para não fazer algo nem muito fora, para não fazer algo muito fora disso, nem para cima nem para baixo. Então isso aqui é uma noção geral. E como noção geral, se você usar essa lógica, daria, né? Essa lógica aqui do número de contrações vezes a duração. Não está claro ainda qual é o melhor tempo de descanso entre uma ação e a outra entre as séries, mas geralmente também vai pelo bom senso, ou seja, quando a pessoa reconhecer e perceber que está com disposição para enfrentar a carga de novo. E a gente sabe que para a recuperação do sistema energético, isso leva em torno
de ter quase 100% de recuperação, levaria em torno de 5 minutos, mas lá com uns 3 minutos você já tem quase 90%. Então, uns 3 minutos para força. Para hipertrofia já pode esperar bem menos, porque a hipertrofia, o tempo de intervalo, ele impacta menos. Tem estudo mostrando hora que reduzir esse intervalo é bom, outras que aumentar é bom, mas tem menos problema do que para força. Aqui uma coisa que eu poderia ter falado lá na parte conceitual, mas já que a gente está falando de isometria, é um caso curioso que vale a pena contar para vocês. Então, ação isométrica é ação que não tem movimento articular. A gente não vê. E quando a gente fala em explosivo, o que vem na cabeça da gente é algo rápido, portanto, algo veloz, algo que tem velocidade, que tem movimento. Mas é possível uma ação isométrica explosiva. O termo explosivo na nossa área é um termo que eu particularmente não gosto, mas é um termo que é muito usado, inclusive na literatura internacional, como eu estou mostrando aqui. Isso aqui eu peguei desse artigo aqui do Del Vecchio, ou Del Vecchio, não sei. Mas ele usa um teste que ele chama exatamente disso aqui, ó. Contrações explosiva isométrica máxima, fazendo a tradução literal, né? Contrações explosivas isométrica máxima. Então ele está falando que há um tipo de contração que é explosiva e não tem movimento, é isométrico. Isso, de novo, volta àquela história do conceito que eu falei lá em potência, né? Veja, que explosiva e potência tem uma cara de sinônimo, mas não é. Potência sempre tem que ter movimento. Quando não tem movimento, não tem como calcular a potência. Potência é força vezes distância dividido pelo tempo. Então, num trabalho isométrico, eu não tenho cálculo da potência. Então, o que se faz geralmente em situações como essa? E por que ele está chamando de explosivo? Se consegue fazer uma medida que se chama de taxa de força, ou taxa de desenvolvimento de força, alguma coisa parecida com isso. Eu não sei se eu vou mostrar agora na sequência, mas quando a gente vai fazer uma força isométrica, essa força não é igual do início ao final. Ela começa com um valor baixinho e vai aumentando, né? Para ver a integração neuromuscular, daqui de cima até chegar lá embaixo, leva um tempo. Quando eu tenho com a sinalização aqui, o drive neural, até chegar lá embaixo, você tem um retardo neuromecânico de mais ou menos 30, 40 milissegundos. E quando você começa a produzir força lá na periferia, essa força não começa no máximo, ela vai subindo aos poucos. Então você consegue fazer uma medida chamada taxa de desenvolvimento de força. Newtons por segundo nesse caso aqui, que também pode ser por milissegundos, dependendo. Obviamente que se correlaciona com a potência, mas não é a mesma coisa. Eu estou chamando a atenção disso só por causa dessa história de potência. Potência, explosivo, não é a mesma coisa. Potência não tem movimento, não tem como se calcular potência sem movimento, mas dá para você calcular algo similar, que é uma taxa de desenvolvimento de força. Porque a força, nesse caso, varia. E é isso que ele mostra aqui, ó, que ele está colocando em milissegundos, é o mesmo trabalho aqui do Del Vecchio, e ele mostra que a força, ó, que força começa nos primeiros 100 a 200 milissegundos, vai subindo, quando o drive neural chega lá na periferia, você começa a produzir força e vai subindo, porque você vai recrutando mais unidades motoras e elas vão se juntando nesse trabalho. Aqui já é um cálculo de integral, já é uma coisa bem mais matemática, que não vem ao caso aqui. Então ele tem aqui a curva força-tempo de uma ação isométrica. Então essa aqui é uma ação isométrica, está fazendo a ação que ele está chamando de explosiva, ou seja, tá dando explosivo quer dizer que ele está dando tudo, tá trabalhando como se fosse fazer um trabalho de potência, dando o máximo de força possível, impondo velocidade, mas o teste é isométrico e a força vai se desenvolvendo até um certo ponto, depois se mantém, mais adiante vai cair,
porque as unidades motoras começam a fadigar. Uma coisa interessante que os gráficos mostram é que a força, esses gráficos, né, vai aumentando com o tempo, é isso que eu falo aqui, ou seja, não começa com X e se mantém em X, ou seja, a ação neuromuscular não começa com máxima capacidade. Obviamente, as unidades motoras não são recrutadas ao mesmo tempo. Então, isso aqui está mais no âmbito da curiosidade. No período passado eu nem falei disso, inclusive estou usando um artigo que não é do ano passado, que foi o último período completo que a gente trabalhou. Mas é uma coisa curiosa. O explosivo e isometria ao mesmo tempo. Bom, então a isometria é isso, é uma estratégia possível, e quando a gente fala em treinamento de força, incluindo, que pode incluir a musculação, mas há diferentes estratégias para treinamento de força, a gente pode incluir várias dessas formas de treinamento que eu estou falando. E a isometria é uma delas. Você pode incluir no seu trabalho. Uma coisa que é bem mais difícil de incluir é esse treinamento isocinético que eu vou falar agora. Então é um outro tipo de treinamento. O que é o isocinético? Ação muscular, antes de eu começar a falar aqui. Iso é mesma, cinética, que é velocidade, ou seja, a mesma velocidade. Então, a ação muscular é realizada com velocidade angular constante. Veja que se eu pedir para você realizar um movimento com velocidade angular constante, a gente não consegue visualmente ter certeza que você está fazendo alguma coisa com a velocidade exatamente igual do início ao fim. Então essa estratégia ela só é possível de chegar perto do valor mais preciso possível usando equipamentos específicos. Que nesse caso um dinamômetro chamado isocinético. Este equipamento gera força de reação suficiente para manter a velocidade angular constante. Eu vou mostrar daqui um pouquinho esse equipamento, e é um equipamento bastante caro, por isso, e não só por isso, mas essa é uma das razões de não estar nos ambientes comuns de treinamento. Mas a outra razão é porque ele também não oferece, naquilo que a gente busca no dia a dia, que é ganho de força, hipertrofia, ele não oferece resultados, de modo geral, melhores. Ele tem qualidades importantes para outras coisas. Mais adiante eu falo disso. Então, nesse treinamento, nessa máquina, nesse instrumento, permite a aplicação máxima da força em qualquer ângulo articular. Então você vai gerar sua máxima força angular, sua máxima força, e a velocidade, apesar de você estar usando a máxima força, a velocidade do equipamento do início ao final vai ser a mesma. Você vai calibrar o equipamento para ele preservar a velocidade do ponto zero até o final, que é a mesma, e você vai colocar a máxima força. E aqui já entra um primeiro grande vantagem desse equipamento, te permitir fazer curvas de força, e que é o melhor instrumento para você medir curva de força. É o padrão ouro para isso. Também é o padrão ouro para medida da força, de modo geral, o tipo de força que você queira, porque ele elimina algumas variáveis externas. Então o isocinético, o equipamento cinético, também é um padrão ouro para medida de força máxima, né? Porque quem viu lá a primeira aula sabe que quando eu vou fazer força é diferente as linhas de ação da resistência quando eu uso peso livre, quando usa cabo, quando usa elástico e quando usa máquinas de força. Esse equipamento elimina esse problema. Então são duas vantagens que eu já antecipo aqui. Pode estabelecer diferentes velocidades de trabalho, tanto para treinar quanto para teste, 30, 60, 90 graus por segundo. É um equipamento, eu vou mostrar um videozinho aqui, no laboratório da UFES, no nosso núcleo de pesquisa, num dos laboratórios, há um dinamômetro desse, que é usado basicamente para fazer trabalho científico. Eu vou mostrar aqui que é esse da Biodex, que é o que a gente tem
first multi-mode computerized robotic dynamometer. That event and subsequent firsts have made the Biodex dynamometer the choice of the most distinguished clinics. Então, a grande tecnologia dele está nessa estrutura aqui. Embora ele tenha essa cadeira para fazer esse movimento, que é o movimento mais usado nos trabalhos científicos, ele permite ajustes para fazer vários outros movimentos também. E quando você gera uma dada força aqui, esse equipamento, que tem muita engenharia nele, vai reagir à sua força com uma força que permita você fazer esse movimento com a mesma velocidade. Tá? Essa é a ideia do equipamento. E há muita engenharia nele, é um equipamento, não sei, com dólar do jeito que está, deve passar hoje dos 300 e tantos mil. E ele fala também do uso para reabilitação. Também aqui uma outra grande vantagem desse equipamento é para reabilitação, mas principalmente não para o treinamento em si, mas principalmente para você avaliar a força, a curva de força, porque você pode ter num atleta as curvas de força dele antes de um dado treinamento. Então você vai ter lá de cada atleta que você tem. Bom, eu estou falando, eu já pulei o assunto, né? Na verdade eu estava falando da reabilitação, mas vale para as duas coisas, tanto para a reabilitação quanto para atleta, porque tem a lógica parecida. Vou falar primeiro da reabilitação, que eu comecei a falar da reabilitação. Imagina uma pessoa que teve uma lesão no joelho e o outro está íntegro. Ele vai ter, então, você consegue fazer com esse equipamento uma curva de força para o joelho íntegro, para o joelho não, para os extensores do joelho, né, a musculatura extensora do joelho, você vai ter uma curva de força. Né? Eu não estou mostrando aqui um gráfico específico, mas você tem uma curva aqui. E essa aqui, obviamente que essa curva aqui vai estar muito deprimida por causa da lesão. E você pode usar esse referencial dessa curva como a curva que você espera no final da sua reabilitação. Tanto em formato da curva como no traçado dessa curva ser sobreposto. Tá? Então, na reabilitação, para quem é da fisioterapia, esse equipamento é extremamente importante. Eu comecei a falar de atletas exatamente porque é muito interessante para a reabilitação de atletas. O atleta tem lesão, você tentar buscar com o treinamento. Aí, de vez, você não precisa treinar neste equipamento. Você pode treinar fora, mas você pode usá-lo de tempos em tempos, toda semana, por exemplo, para ver como que está desenvolvendo a curva de força. E ver também, por exemplo, se não vai acontecer um fenômeno, igual eu mostrei ali atrás, de ter mais força em alguns pontos e menos força em outros. Então, para ver se sua reabilitação está sendo bem feita. Então, quem for da fisioterapia estiver assistindo esse vídeo, este é um equipamento que, se você estiver trabalhando com reabilitação de atleta e pretende ir para esse mundo, vale muito a pena ter. Eu diria até que é praticamente obrigatório para você ter uma reabilitação ideal, né? Industrial medicine or research. World-class clinicians depend on Biodex. Industrial medicine or research. Então, outro movimento, olha, então ele não precisa, as adaptações que você faz dá para trabalhar outros testes. Outro movimento, abdução, usando equipamento. Aqui o fabricante está fazendo propaganda para uso na reabilitação, mas é isso que eu estou dizendo. Então, para a gente ele é muito interessante para teste de força, para esse acompanhamento da curva de força, e é padrão ouro para isso. Biodex System 4 offers advanced neuromuscular testing and rehabilitation technology by combining the art and science of rehabilitation, accurate, documented assessments of physical impairment. Bom, o principal é isso que eu estou mostrando aqui. Depois vocês podem buscar vídeo na internet, basta jogar dinamômetro isocinético. Quando acabar essa pandemia, quem aqui da UFES pode ir lá no laboratório e ver como que é esse equipamento, né, ver como que ele funciona, ver lá com os meninos que fazem pesquisa com ele, quando irão utilizar e pode inclusive ser voluntário de alguma pesquisa para perceber como que é.
A velocidade ideal de treinamento é aquela que você objetiva, é aquela que você busca na modalidade. Então, pessoas que buscam potência, principalmente pelo componente velocidade, você pode, se for treinar usando essa máquina, 120 graus por segundo, por exemplo, ou mais. Mas, como eu disse, não é uma máquina que necessariamente você precisa usar para treinar. Ela é melhor para testes, acompanhamentos, porque ela te dá um resultado muito refinado. E também por uso do dia a dia é um equipamento muito caro e não precisa. Permite trabalhos na velocidade específica de uma modalidade, então você pode ter um atleta e você identificar qual é a velocidade né, que esse atleta, de modo geral, usa, ou quais velocidades que ele usa, ou que pelo menos atletas de referência usam para treinar algo mais ou menos próximo disso. Gera ganho de torque, força muscular, hipertrofia, desempenho motor, isso tudo ele gera, embora está longe de haver consenso se gera benefícios superiores ao treinamento clássico, esse que a gente faz nas academias, nos espaços de treinamento. Então, esse tipo de ganho geral não é melhor do que um treinamento clássico, por isso que não se vê esse equipamento em academias convencionais. Certamente, se ele fosse muito superior, as academias iam acabar investindo nisso, mas ele é bom para outras coisas, como eu disse ali atrás. Muito útil, por exemplo, avaliar desequilíbrio musculares. Então, imagina atletas no início de temporada, você usando testes como esse para ver se há desequilíbrio entre as musculaturas pares, né? Porque se houver desequilíbrio, você pode fazer trabalho específico para melhorar isso. E se há desequilíbrio em ângulos específicos. Então, para isso é um equipamento fantástico. E aqui é uma curva que os professores canadenses mostram para a gente no trabalho. Isso aqui, uma pessoa com joelho normal. Isso aqui, uma pessoa com joelho lesionado. E aí toda a curva foi deprimida. Né? E no ponto e há um ponto, no ponto em que a lesão é mais agressiva, que a pessoa perde mais força, mas toda a curva foi... Então, essa informação na mão da reabilitação, dos clínicos e fisioterapeutas, é uma informação muito rica para a reabilitação. Principais vantagens: padrão ouro para medida de força, permite uma análise sensível de desequilíbrio musculares. Então, isso aqui, deixa eu voltar aqui, padrão ouro para medida da força. Isso significa o seguinte: se você for fazer um trabalho científico com medida de força, e você vai se perguntar que instrumento usar para medir força, o ideal é usar esse instrumento, que é o padrão ouro, é um instrumento que, num dado momento da história científica, é interpretado como o melhor instrumento que nós temos. Pode, obviamente, no futuro mudar, mas por hora é aquilo que a literatura científica, os cientistas da área reconhecem como o melhor equipamento. Deveria usá-lo, é o recomendável. Análise sensível de desequilíbrios musculares. Tem críticas também. O primeiro é que é um equipamento muito caro. Muito caro. A maioria, e com dólar no preço que está, hoje na casa de 5 não sei quanto, quando o equipamento do nosso laboratório foi comprado, estava muito menos, então deve estar muito mais caro hoje. A maioria desses equipamentos, essa aqui é uma outra crítica, a maioria desses equipamentos permite apenas a ação concêntrica, mas esse que tem no nosso laboratório aqui da UFS, ele permite tanto a concêntrica como a excêntrica. E aquele equipamento que eu mostrei ali já é um equipamento antigo, eu não sei como se há alguma atualização em termos de tecnologia e da própria estética, né? Então, a gente, antes de eu chegar nesse slide aqui, eu esqueci de falar aqui sobre protocolos. Eu não costumo colocar protocolos, porque os protocolos de treinamento eles são muito gerais, porque eles variam muito na literatura científica. Eu prefiro que você pense assim, olha, qual é um protocolo de treinamento? Primeiro você pergunte para quem que é, e depois que você souber para quem que é e que objetivo você pretende atingir, aí busca uma literatura específica de estudos sobre situações como aquela, se não tiver exatamente igual, algo parecido.
para você depois tomar a decisão, porque fica aqueles protocolos muito gerais, disso até tanto, disso até tanto, disso até tanto, que é basicamente o que está na literatura científica e que não necessariamente quer dizer, inclusive, que é melhor, porque para cada pessoa você vai ter que encontrar a melhor estratégia. Mas em termos de treinamento, vai ficar dentro daquilo que eu vou dizer mais adiante, que é para o treinamento convencional, esses que a gente usa nos ambientes de treinamento de força mais comuns para pessoas habituais, não atletas, né, que é um grupo mais específico. Tá, então vai ficar dentro daquilo que eu vou falar mais para frente. E encerro, para essa disciplina eu ainda não falei, nós estamos com um livro que foi publicado agora recentemente, organizado por mim e pelo professor Lucas, mas aqui dentro deste livro há muitos capítulos com vários professores de outras instituições de ensino, público, né, de universidades estaduais ou federais, e dos nossos colegas ali do núcleo de pesquisa, praticamente quase todos têm um ou mais capítulos aqui dentro, e temos capítulos de diferentes coisas, não é só fisiologia e bioquímica pura, mas há coisas bem aplicadas, como por exemplo, eu tenho um capítulo lá falando de flexibilidade, por exemplo. Há coisa bem da fisiologia, bem da bioquímica, mas há coisas também um pouco do cenário do dia a dia, não só desse mundo de quem está olhando dentro da célula. Tá? E o livro, no futuro breve, vai estar disponível aqui no repositório da Edufes, que é a nossa editora da UFES, mas quem já o quiser pode me pedir por e-mail que eu encaminho, ele está no formato eletrônico, formato de PDF. Então é isso, até o próximo encontro.